Vocês sabem por que eu tô começando o vídeo aqui desse lugar mega apertado? É porque é assim que muitas pessoas se sentem hoje em dia morando nesses apertamentos. Então, se você que está assistindo o vídeo agora se identificou com essa situação, assiste o vídeo até o final que você vai gostar. Porque hoje eu vou te ensinar a fazer um único móvel que vai te dar 3 possibilidades de uso. Ou seja, você vai economizar espaço, vai economizar dinheiro e ainda vai ter 3 utilidades em um único objeto. Então assiste o vídeo até o final que você vai gostar. Bora? Depois de ter deixado todas as madeiras cortadas para facilitar o entendimento, vamos agora para a parte da montagem. E a primeira coisa que você vai precisar fazer nesse projeto é pegar o seu varal e montar uma moldura de madeira. Essa madeira aqui tem 10 centímetros de altura e essa outra aqui tem 4,5 centímetros. Essa madeira é a única que vai ficar mais rebaixada. Todas as outras são do mesmo tamanho. Logo mais vocês vão entender por quê. O próximo passo é fazer a colocação de um trilho. E para esse projeto eu estou utilizando esse tipo de trilho que é um pouco mais reforçado. Então vamos posicionar o trilho nessa ponta daqui, da onde tem um rebaixo, e também vou colocar um trilho na outra ponta de lá. Esse trilho tem 50 centímetros e essa estrutura ficou com 64,5. Depois de ter feito essa parte, de ter colocado o trilho desse lado e o trilho do outro lado, agora está faltando o conjunto do trilho, que é essa madeira que vai ficar na parte da frente. Tem 61 centímetros. Então ela vai ser colocada o outro lado do trilho, que eu já posicionei aqui, e vai ser encaixada assim. Ela precisa estar alinhada com essa frente e aqui na parte de trás não precisa estar totalmente encostada. Até agora, o nosso projeto está assim. Ficou com essa base que é a moldura do varal. Depois que colocamos a moldura, fixamos o trilho seguindo aqui essa mesma direção. Essa daqui poderia ter sido a parte mais difícil de entender, mas vocês viram que foi muito fácil, muito detalhado, então eu tenho certeza que vocês não vão errar. Agora a gente vai para os outros passos que são mais fáceis ainda. Depois de ter feito a colocação das 2 barras com o trilho, o próximo passo é fazer a fixação do varal, porque ele está solto, não está preso. Então como que a gente vai fazer? Eu vou virar essa estrutura, coloquei de cabeça para baixo, agora eu vou empurrar o varal e vou tomar como base essa madeira que está aqui com o trilho para ser o meu apoio, para saber a distância que eu vou parafusar o varal. Esse tipo de varal normalmente já vem com 2 furinhos, que é por onde coloco o gancho para pendurar ele, porque é um varal suspenso. Então são nesses 2 furinhos que você vai precisar parafusar. Pronto.
Pronto, depois de ter feito a fixação do varal, percebam que ele não tá nem tocando no chão e nem na parte de cima, que no caso é a parte de baixo, porque tá virado de cabeça para baixo. Então ele tá bem no meio. Então se o de vocês estiver no meio, vocês estão no caminho certo. Agora o próximo passo é colocar os pés. Por isso que foi deixado esse espaço aqui em cima, que é para o pé ficar pelo lado de dentro, para não ficar feio do lado de fora. Para fazer os pés, eu estou utilizando esse quadrado de madeira que mede 4 por 4 e o comprimento dele ficou com 80 centímetros. Até agora, no nosso projeto, já montamos a base e a estrutura. Então, vocês viram que é super simples. O próximo passo agora é fazer a colocação de uma sustentação que vai de uma ponta a outra desse pé, que tem a mesma largura. É um quadrado também, tá, gente? Então, eu vou cortar uma para colocar aqui desse lado e aqui desse outro lado também. Agora já dá para perceber que isso daqui é uma mesa, né, pessoal? Mas para ser realmente uma mesa, tá faltando o tampo dela e é o que vamos adicionar agora. A tampa já está ok. O que está faltando fazer é parafusar essa tampa nessa madeira daqui, gente, que é onde está o trilho. Então, na hora que eu puxar aqui, ó, a tampa vem junto com essa madeira. Ela tá solta. O que você vai fazer? Para não aparecer o parafuso desse lado, a gente vai parafusar de baixo para cima. Vou primeiro colar essa parte para depois parafusar. A cola que eu estou utilizando é a cola Premium da linha Wood Wood da Dry Leves, que além de ser muito resistente, ela tem um maior tempo para montagem, ou seja, depois que você passa na peça, se você errar a colocação do objeto, você consegue movimentar sem prejudicar a aderência. Olha só o que foi que eu fiz, galera. Eu primeiro coloquei a cola aqui nessa madeira, coloquei a tampa e vou esperar secar por aproximadamente 30 minutos para eu poder vir com o parafuso daqui de baixo e parafusar essa estrutura em cima. Por quê? Às vezes, quando a gente faz isso daqui sem colar, pode ser que saia alguns milímetros do trilho e isso atrapalha, pode travar. Por isso, eu decidi colar desse jeito daqui, que é um jeito que já tá super certo, bem seguro. E depois que colar, que essa estrutura estiver firme, aí sim eu vou parafusar. E como eu sou uma pessoa muito esperta e não gosto de perder tempo, enquanto a parte do tampo vai secando aqui, eu já vou logo fazer a impermeabilização. Mas como que eu vou fazer isso? Vou utilizar um produto que vocês já conhecem, que é a Smart Resina, que funciona como um selador, funciona como um verniz também, dependendo da quantidade de camadas que você passar, esse produto aqui vai deixando com um brilho. Mas se você quiser, você pode utilizar um verniz brilhante também. Então eu vou passar uma demão desse produto aqui em toda a peça, porque é uma peça que vai ficar em contato com a umidade, então ela não pode de jeito nenhum estar sem uma proteção, até porque essa proteção sela os poros da madeira e faz com que esse objeto dure por muito tempo, que é o objetivo, não é verdade?
Projeto tá legal? Tá legal. Projeto já acabou? Ainda não acabou. Tá faltando adicionar um único item, que é esse pedacinho de madeira. Mas onde que eu vou adicionar? Que parece que o projeto já tá pronto. Pois é, gente, mas esse item aqui é o detalhe que tá faltando. Vamos lá ver onde é que ele vai ser encaixado. E é aqui que eu vou encaixar esse pé aqui, ó, gente. Ele vai ficar dessa maneira para quando a tampa for puxada, para ter essa base de sustentação. Então, vou mostrar detalhado aqui para vocês o que foi que eu fiz. Coloquei essa ripa de madeira para fazer o pé dessa tampa aqui. Para que ele não fique caindo, eu coloquei esse gancho aqui, que é um gancho comum que eu fiz apenas uma abertura. Então, toda vez que eu quiser tirar daqui, é só eu puxar para frente, ó. Eu vou puxar para frente e vou baixar essa estrutura que vai formar o pé dessa base daqui. Aqui na parte de trás foi a mesma coisa também. Como não dava os dois na mesma sequência, eu tive que colocar um mais na frente e um mais atrás. Aqui atrás também eu coloquei com a dobradiça. Desse outro lado também coloquei o gancho e quando eu descer vai ficar com um pé de cada lado. Vou fazer a demonstração. Então olha só, a mesa está fechada e os pés que eu acabei de colocar estão aqui, ó, nesse rebaixo que eu fiz no início, que eu falei para vocês que eu ia explicar para que era. Então era para poder acomodar os pés, por isso que não ficou com a mesma largura das outras bases. Então eu vou puxar essa parte da tampa e vocês percebam que o pé ainda continua aqui travado. O que eu vou fazer? Vou baixar um lado, vou girar o gancho e vou baixar um lado aqui, ó. A mesma coisa eu vou fazer com o outro. Vou girar o outro gancho e vou baixar esse outro lado aqui. E agora eu tenho uma mesa firme para poder fazer aqui, trabalhar nesse espaço, ou passando roupa, ou colocando alguns objetos, enfim. O brasileiro é cheio de criatividade, então você pode fazer muita coisa nesse espaço. Se você preferir, você ainda pode colocar uma tampa nesse espaço para cobrir esse vão, porque de um lado ficou assim, que é o lado que sai a tampa com o trilho, mas do outro lado tá normal. Do outro lado ficou fechadinho assim, gente, ó, como se fosse uma mesa mesmo. Então você pode fazer essa mesma tampa lá do outro lado. Outra coisa também que você pode adicionar são rodinhas. Se você achar que fica mais fácil a movimentação, você pode colocar a rodinha. Eu não coloquei por dois motivos. O primeiro é porque eu não tenho as rodinhas aqui. E o segundo é que essa mesa ficou muito leve, então você consegue movimentar com muita facilidade para todos os cômodos da casa. Com um único móvel, você tem 3 utilidades sem precisar ocupar tanto espaço. Você pode transformar em uma mesa de jantar para 4 pessoas. Serve também como um varal de estender roupa, que ao mesmo tempo você pode apoiar a bacia aqui do lado para você conseguir terminar de estender as roupas. Funciona também como uma tábua de passar roupa, é só colocar a toalha ali e começar a passar roupa. E ainda sobra um espacinho aqui para você dobrar as roupas, empilhar e depois colocar dentro do guarda-roupa. Eu só vi vantagem em fazer esse objeto para dentro de casa. São 3 maneiras de utilizar em um único móvel que não ocupa tanto espaço. E detalhe, que dependendo do que você for fazer, você ainda consegue utilizar para muitas coisas diferentes. Pessoal, se vocês gostaram mesmo desse vídeo, deixa o like, porque assim eu vou saber que você está gostando desse tipo de conteúdo e o YouTube vai entender que você gosta também e vai começar a mandar mais vídeos para você assistir, para pegar várias dicas para dentro de casa. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e que eu tenha ajudado aí quem estava precisando de uma ideia parecida com essa. Um beijo! Fiquem com Deus e nos aguardem nos próximos vídeos com muitas dicas legais. Tchau, gente!